pessoal, beleza? Bom dia, uma boa tarde, eu não sei a hora que você vai ver ou se você está vendo agora. Muito bem-vindo ao canal do Vale Concurso, eu sou o professor Vônio Suez e estamos aqui para uma super revisão, né, nessa semana Vale Tudo para a Polícia Militar do Piauí. Você que vai fazer essa prova, né, eu desejo desde já uma boa sorte para você, que você, né, lembre tudo na hora da prova. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre direito penal e legislação especial, beleza? Lembrando que as questões são poucas para o tanto de conteúdo que nós temos, mas que é aí de peso 2, né? Então é muito importante e a gente vai tentar trabalhar aqui aquilo que é mais provável de cobrar para você baseado na banca no CEP, tá? Lembrando que eu vou tentar passar por quase todo o conteúdo do edital, focando ali de uma forma bem resumida, e aí eu vou deixar para você aqui umas apresentações. Se você tiver interesse, ele vai tirando uns prints aí, abre, deixa a tela cheia, para ir salvando isso, ou depois você vai assistindo aí quantas vezes quiser este vídeo, tá? Antes da gente iniciar, eu queria convidar você a se inscrever aqui no canal do Vale Concurso, né? Se inscreva aí se você não é inscrito, nós já passamos aí de 70 mil inscritos no canal, crescendo a cada dia, alcançando pessoas de todo o Brasil, e você, meu amigo, né, é um deles. Então nós estamos aqui por causa de você, tá? Você que deseja adquirir os simulados para PMPI, tá aqui na descrição do vídeo ou no iCard que vai aparecer. Você pode estar adquirindo simulados para praticar nessa reta final, beleza? Então, simulados preparados, focados na banca, de acordo com a banca aí, tá bom? E aí, vamos aqui então passar um pouco dentro do conteúdo, né, da PMPI, baseado na banca no CEP, e eu separei para você algumas informações que podem te ajudar. Lembrando que nós temos a aplicação da lei penal sendo cobrada, né? A aplicação da lei penal, né? Você vai ter infração penal, crime, né? Penas, e você tem também ali os crimes contra a pessoa e crimes contra o patrimônio. É um conteúdo tranquilo, né? Não tem muita dificuldade dentro desses temas e nós não vamos ter aqui dificuldade de trabalhar isso aqui, mas lembrar os pontos mais importantes é aquilo que tem sido pegadinha e que a NUCEP tem cobrado, né, ultimamente, principalmente na parte dos crimes. Nós vamos falar ali nos crimes contra a vida, lesão corporal, crimes contra a honra e crimes contra o patrimônio ali de furto, roubo e estelionato, que são aí os mais cobrados em prova, beleza? Então, vamos que vamos, espero que você esteja aí preparado para essa nossa revisão. Olha só, a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é a respeito da aplicação da lei penal. Você tem que entender que a aplicação da lei penal, ela vai trabalhar a forma que a lei penal se comporta, né, no tempo e no espaço. A gente sabe que a lei penal, ela é toda matéria, né, toda norma material que vai tipificar um crime. Ela vai falar ali, né, então, sobre a Lei Maria da Penha, que está cobrando o seu edital, o Código Penal, a Lei de Abuso de Autoridade. Então, você tem essa lei penal, tá? E como que ela fica? A gente sabe que a primeira coisa que o Código Penal vai falar para a gente no artigo 1º é que não há crime sem lei que o defina, sem lei anterior que o defina, e nem pena, né, sem prévia cominação legal. Ou seja, aqui nós temos o princípio da anterioridade e da legalidade. Então, se eu não tiver uma lei anterior que define aquele fato como criminoso, não há que se falar em crime. Então, é por isso que a lei penal ela é o que? Irretroatível. Então, antes, para que eu possa falar em punição, em crime, o fato ele tem que ser o que? Posterior à lei. Tá? Posterior à lei. Então eu não posso, por exemplo, criar um crime hoje em 2021, né, e retroagir, punir as pessoas que praticaram esse tipo penal em 2018, por exemplo, tá? Então nós temos que ter o quê? Uma lei anterior para punir aquele fato. É por isso que você vê isso aí, tá vendo? O roubar é crime, pois existe o artigo 157. E aí, se não existisse, quem roubasse não poderia ser punido, beleza? Então, caso não haja uma lei anterior definindo essa conduta criminosa, não podemos falar em crime e muito menos o que? Em punição. Então, isso aqui você não pode esquecer jamais. Então, lembra da regrinha. A lei penal, ela não
retroage, salvo se mais benéfica. É o princípio da irretroatividade da lei penal mais grave, né? Então, eu não posso retroagir uma lei penal que vai prejudicar o agente, né? Vai prejudicar o agente. Então, olha só o exemplo que eu coloquei para você. O indivíduo A, filmou a relação sexual de duas pessoas sem autorização em 2017. Em 2018, foi incluído o artigo 216b no CP, que tipifica a conduta de registro não autorizado da intimidade sexual. O A, ele pode ser punido por esse crime? Não pode, porque a lei é posterior ao fato. Então, a lei incriminadora, que é uma lei mais grave, ela não vai retroagir. Ela não pode voltar ao passado para punir aquele agente. Então, você tem que lembrar disso. A lei penal não retroage, é irretroatível, salvo que se for mais benéfica. Então, salvo se for mais benéfica. Se ela for mais benéfica, como é o caso do adultério, né, que deixou de ser crime ali em 2005, né, foi revogado pela Lei 11.106, logo eu tenho uma lei aqui mais melhor para o agente, né? Não existe mais melhor, né? Mais benéfica para o agente. Então, eu tenho aqui uma possibilidade de retroagir. Então, a lei penal, quando ela for mais benéfica, e nesse caso é uma hipótese de abolitio criminis, né? Ou seja, a lei deixou de considerar aquele fato como criminoso, eu terei, então, a retroatividade dela. Lembrando que, mesmo que tenha sentença transitada em julgado, eu posso ter que a retroatividade desta lei mais benéfica, beleza? Posso ter a retroatividade desta lei mais benéfica. Então, isso aí é tranquilo, mesmo que a gente esteja cumprindo pena, a sentença já tenha transitado em julgado, ela vai retroagir para extinguir os efeitos ali penais, beleza? Isso aí você não pode errar jamais. E aí, continuando, nós temos que verificar também o seguinte, sobre a ultratividade, né? Nós temos a retroatividade e temos a ultratividade, que é um pouco mais difícil, né, de entender. Por quê? A retroatividade é fácil da gente focar porque é uma lei posterior. Então tem a lei A e a lei B. A lei B é mais benéfica, então ela vai retroagir e aplicar os fatos que aconteceram ainda na vigência da lei A, porque ela é mais benéfica. Mas imagina que a lei B, ela veio porque ela revogou a lei A, mas dessa vez ela piorou a situação. Então vai aplicar a lei A, porque ela é mais benéfica. Então a lei A, ela está anterior, ela não é a lei posterior, ela é a lei anterior. Com isso, ela tem que ir para o futuro. Isso significa, então, que ela é uma lei o que mais benéfica e isso é o movimento da ultratividade, é ir para a frente, tá? Ir para a frente. Então lembra, eu vou sempre aplicar aqui a lei mais benéfica. Se a lei mais benéfica ela é posterior, eu vou o que? Retroagir. Se a lei mais benéfica é anterior, ou seja, é aquela que estava sendo aplicada na época dos fatos, ela vai ir para o futuro. Então é ultratividade. Isso aí você não pode errar e nem confundir, beleza? E aí, lembrando, né, que nós temos essa tabelinha aí para você. O que vai retroagir? A abolitio criminis, a novatio legis in mellis, ou seja, né, vai sempre retroagir uma lei que é melhor para o agente, mais benéfica, né, a abolitio criminis que deixa de considerar um certo fato como criminoso, e a novatio legis, que é uma nova lei melhor. Não vai retroagir a novatio legis impégios, que é uma lei pior, e a novatio legis incriminadora, que é uma lei que vem criando um crime, então não retroage. E aí nós temos a regrinha ali no artigo 3º, que é sobre as leis, né, excepcionais e temporária. A lei excepcional é aquela que está diante de uma situação excepcional, uma circunstância, como eu coloquei para você aí, olha, uma enchente, uma catástrofe, então são coisas excepcionais. E a lei temporária, ela é uma lei que tem um período, né, para acontecer, ela tem um horário certo para iniciar e um horário para terminar. Então ela é criada, por exemplo, no caso da Copa do Mundo. O que isso aqui muda, Vônio? Porque as duas leis elas têm duas características muito importantes.
que elas são autorrevogáveis, ou seja, elas mesmas se autorrevogam. Não é necessária a criação de uma lei depois para revogar elas. Não precisa. Elas mesmas se acabam com o fim da exceção ou com o fim ali daquele período, beleza? Então elas são autorrevogáveis e aí elas também possuem a ultratividade, que significa o quê? Mesmo que elas estejam revogadas, mas aqueles fatos que aconteceram durante a sua vigência, eles serão punidos com base nelas, mesmo que elas estejam revogadas. Então isso é a ultratividade das leis excepcionais e temporárias, beleza? Isso aí também você não pode errar. Lembrando sobre lei penal no espaço. A lei penal, no artigo 5º, fala que vai se aplicar, né, a lei brasileira sem prejuízo, ou seja, sem prejudicar, vai verificar a convenção, tratado e regras de direito internacional aos crimes que forem praticados no território nacional. E aí, território nacional é o território físico ou geográfico, que é todo aquele mapa do Brasil, mais o ar correspondente, e o mar territorial, que são as 12 milhas náuticas, né? E você tem o território jurídico ou território por extensão, que são as aeronaves e embarcação. Então você tem as aeronaves e embarcações, né, brasileiras, que pode ser pública ou privada. Vale lembrar o seguinte: quando eu tiver então a aeronave ou embarcação pública ou que seja privada, mas está a serviço do governo, ela agora é pública, então qualquer lugar do mundo que ela estiver, o Brasil, né, quer que a lei dele seja aplicada. Agora, se for uma aeronave privada ou mercantil, que você vai ter lá, ó, embarcações privadas ou mercantil, ela só será, né, considerada território por extensão se estiver no nosso território físico ou então no alto mar. Alto mar, cuidado que as águas internacionais são águas onde não há nenhuma soberania de nenhum país, lá no meio do oceano, entendeu? Então, se um iate do Neymar está lá na França, lá não é mais água internacional, não é alto mar, entendeu? Lá é território da França. Então, se acontecer um crime dentro do iate dele, não aplica a lei penal brasileira. Fechou? Como regra. Então, muito cuidado com isso, tá? E aí, as aeronaves e embarcações estrangeiras só serão punidas, aplicada a lei penal brasileira, se elas estiverem aqui, dentro do nosso território, somente, tá? Ah, Vone, mas e se a vítima for brasileira? Não importa, o que olha é o local, fechou? E o macete aqui sobre o tempo e lugar do crime. Tempo do crime, nós consideramos o momento da ação ou da omissão. O lugar do crime é tanto o local onde aconteceu a ação ou omissão, tanto também onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. É por isso que nós adotamos para o tempo do crime a teoria da atividade, para o lugar do crime a teoria da ubiquidade. Então você vai lembrar da luta, L-U-T-A, lugar do crime ubiquidade, tempo do crime atividade. Vale lembrar que ubiquidade também é chamado de teoria mista. Mista e ubiquidade são sinônimos. Então, se a NUCEP colocar isso para você em alguma questão, você pode marcar sem medo que vai estar correto ali, fechou? E aí, vamos continuar aqui então com o nosso conteúdo. Nós passamos aqui para a infração penal. Vale lembrar que a infração penal, ela se divide em dois, ela é gênero, né? Então, não se confunde, você não pode falar que todo crime, toda infração penal é um crime, por exemplo. Está errado, porque infração penal ela pode ser crime ou contravenção, né? Então, crime, são as infrações penais, pessoal. O que acontece? São as infrações penais mais graves. E essas infrações penais mais graves são punidas com reclusão, né, e detenção, além de multa. Podem aplicar multa. Então, as infrações mais graves são chamadas de crime ou delito, tá? É a mesma coisa, crime ou delito. Já as infrações que não são tão graves, né, eles colocaram assim, essas infrações não são muito graves, vamos punir elas só com prisão simples ou multa. Elas são chamadas o quê? De contravenção penal, ou também, se você quiser, né, crime a não. Então, cuidado com o seguinte sistema. Infração penal se divide em crime e contravenção. Cuidado que eles costumam colocar uma vírgula, sim, crime, vírgula, delito e contravenção. Tá errado, tá? Tá errado, porque crime e delito são iguais, então tem que ter
Para estar correto, teria que ser crime ou delito e contravenção penal, tá bom? Então, muito cuidado com esses conjunção, né? O ou, isso aí pode errar, né? Fazer você errar na prova. E aí o crime, a árvore do crime, a gente sabe que o crime ou delito, ele é dividido em fato típico e ilicitude, que também é chamado de antijuridicidade, e a culpabilidade. Então eu tenho um fato típico praticado por um agente, né? Um agente vai praticar um fato típico, ilícito, e esse agente, ele tem o quê? Culpabilidade, um agente culpável. Então, eu tenho um fato típico ilícito praticado por um agente culpável. Preenchido esses três, eu terei a aplicação, então, né, a punibilidade, que é o direito de punir do Estado. Com isso, eu tenho que lembrar que são esses três. A gente tem majoritariamente, é o que cobra em prova, a teoria tripartida. Com isso, os elementos do crime são apenas esses três. A punibilidade, ela não vai entrar como um dos elementos do crime, beleza? Então é isso que você vai levar para a prova. Ah, mas eu sou defensor da teoria dualista, da bipartida. Ah, e não importa agora, né? A gente tem que lembrar o que cobra em prova. Depois que você ser aprovado, você reclama lá, cria tese, vai estudar, fazer alguma coisa, né? Mas agora a gente tem que saber isso aqui. E aí, o fato típico, ele possui aqui os seus elementos, que são cumulativos, tá? Lembra disso. O que significa cumulativo? Significa que eles têm que estar presentes ali obrigatoriamente, tá? Se faltar um, você não tem aqui, né, o fato típico. Portanto, conduta. Não existe crime sem conduta. Resultado. Não pode ter. Né? Nexo causal, a mesma coisa, tipicidade, assim vai. Então o fato típico, ele possui aí o core net, que é a conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, tá? A conduta, ela vai ser essa ação ou omissão, né, humana destinada a uma finalidade ali que será dolosa ou culposa, tá? Lembrando que a conduta, ela será excluída quando tiver coação física irresistível, um caso fortuito ou força maior, o estado de inconsciência, né, porque a conduta, ela tem que ser consciente e voluntária, os atos reflexos e o erro de tipo invencível, tá? Ali no artigo 20. Então, tudo isso são causas excludentes da conduta. O resultado, ele pode ser naturalístico ou jurídico, ou seja, toda conduta, ela causa um resultado. Toda conduta causa um resultado, o quê? Jurídico. Mas nem sempre é naturalístico. Por quê? Né? Você não tem ali, às vezes não tem um crime que exige esse resultado naturalístico, como é caso dos crimes de dano ou de perigo, né? Então, você tem que focar nisso, a conduta. Se você atira em uma pessoa para matar, a pessoa tem que morrer, então é um resultado que tem que acontecer, correto? E aí tem que ligar essa conduta e o resultado com o nexo causal, é o chiclete dos dois, né? A conduta que causa. Como é que eu sei que é o João que matou o Pedro? Como é que eu sei que é? Por causa do nexo causal, né? A condition sine qua non. Eu tenho que saber a conduta que gerou aquele resultado. E aí a tipicidade, ela vem aqui mostrar para mim que aquela conduta, esse resultado, tudo isso está previsto em um tipo penal do Código Penal. Às vezes, nem tudo está previsto na lei, né? Ah, o irmão fez sexo com a irmã, incesto. Isso não é um crime, não é uma infração penal, não está. Então eu tenho que analisar, e isso eu vou utilizar o que? A tipicidade formal. E a tipicidade material, ela vai estar ligada à lesão, né? A real lesão ali do bem jurídico tutelado, que necessita então da tutela estatal. Com isso eu posso aplicar o princípio da insignificância ou o princípio da bagatela, fechou? Então, se eu tiver a falta aqui de qualquer um desses elementos, não há que se falar em crime, tá? Vai excluir o crime. E aí, nós temos aqui, né, o segundo ponto, que é a excludente da ilicitude. Quem é meu aluno sabe que eu gosto muito desse macete, que é o Bruce Lee. O Bruce Lee com 3E, legítima defesa, o estágio de necessidade, o exercício regular de um direito e o estrito cumprimento do dever legal. São as excludentes da antijuridicidade, né, da ilicitude, excluindo, né, tendo elas presentes, que são as causas de justificação, eu terei a exclusão o quê? Da ilicitude. São as cláusulas previstas ali no artigo 23. Lembrando que as atualizações do pacote anticrime, né, a Lei 3.964, acrescentou o parágrafo único do artigo 25 ali na legítima defesa.
considerando também a legítima defesa a ação, né, do agente de segurança pública que repele risco, né, ou agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, se tem lá uma vítima mantida refém e o policial, você, futuro policial do Piauí, você vai lá, mete um tirão na cabeça, né, daquele sequestrador, daquele agente que mantém a vítima refém, você está agindo o quê? Em legítima defesa, tá? Então agora, cuidado com isso, não é estrito cumprimento de dever legal, não é exercício regular do direito, não é essa necessidade, é legítima defesa. Confere depois o artigo 25, parágrafo único. E aí a gente pode continuar com o último elemento, que é a culpabilidade, né? Lembrando que está cobrando para você a imputabilidade bem forte, então às vezes a NUCEP gosta de cobrar as causas de excludente da imputabilidade, que é o primeiro elemento da culpabilidade, tá? Então você tem a imputabilidade, potencial consciência da licitude e a exigibilidade de conduta diversa, é o Impotex, né? É um remedinho aí para impotência sexual, né não? Sacanagem. Então olha só, presta atenção aqui. A imputabilidade é o ponto mais importante para você aqui nessa prova. Vai lembrar que a imputabilidade, a gente já tem a menoridade como causa de excludente, né? Eu coloquei ali para você. Olha lá, menoridade. O menor de 18, ele é inimputável. Também vai excluir a imputabilidade quando eu tenho doença mental, que causa o quê? A incapacidade absoluta, que está lá no artigo 26. O agente é doido mesmo, ele não sabe o que está fazendo, então ele é inteiramente incapaz. E é possível excluir a imputabilidade a embriaguez involuntária, completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, quando o agente estava inteiramente incapaz, ele vai ser considerado, né, inimputável. Muito cuidado com o seguinte, não excluirá a imputabilidade o que? A emoção ou paixão, tá? E a embriaguez culposa ou voluntária. Essas não exclui de forma alguma, tá? A imputabilidade. Ah, o cara agiu, né, em forte emoção, provocou ele. Não adianta, tá? Não vai excluir a imputabilidade. Cuidado com isso. Lembrando que qualquer excludente aqui que leva à exclusão da culpabilidade, você tem como consequência a isenção de pena. Ou seja, o agente será isento de pena. Então, cuidado. Lembrando, potencial consciência da ilicitude, lembra do erro de proibição, que é o erro quanto à ilicitude do fato, lá no artigo 21. Né? O agente, ele não sabe, ele sabe o que está fazendo, mas ele não sabe que aquilo é proibido. Tá? E a exigibilidade de conduta diversa, no artigo 22, você tem a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Então, olha o macete aí, coação moral irresistível isenta de pena, porque exclui a culpabilidade. A coação física irresistível exclui a conduta, que vai excluir o fato típico e, por sua vez, não há crime. Lembra desse macete, sempre que tiver exclusão da culpabilidade, o agente será isento de pena. E aí, as penas também estão sendo cobradas para você. Você sabe que nós temos, então, 3 espécies de pena no Código Penal. A pena de morte ela não está prevista no Código Penal. Você vai ter na Constituição e no Código Penal Militar e Processo Penal Militar. Então, a pena de morte não está no CP. Ela não é regra, mas sim uma exceção em caso de guerra, o que? Declarada. E aí nós temos 3 espécies de pena. A pena privativa de liberdade, a restritiva de direito e a pena de multa. Os mais cobrados são aqui, né, as penas privativas de liberdade, que está no artigo 33, que é muito importante para você, onde você vai ter ali, então, a reclusão, detenção e prisão simples. Lembra quando a gente falou lá da infração penal? Olha aí, a pena privativa de liberdade. Então, o crime, ele tem o que? Pena de reclusão e detenção. A contravenção, ela tem prisão simples, tá? E ambos têm multa, pode ter multa aí. Então, o que você tem que lembrar aqui? Que reclusão, detenção e prisão simples são espécies de pena privativa de liberdade. E a diferença delas está no regime de cumprimento, né, de pena. Então, a reclusão, como é mais grave, ela pode iniciar no fechado, no semiaberto ou aberto. A detenção não é tão grave, ela pode iniciar no semiaberto ou aberto, salvo se tiver transferência para o fechado. Ela não vai iniciar, mas pode ir para o fechado. A prisão simples não pode, ela só pode ir no semiaberto ou aberto. Não pode nem transferir para o fechado, tá? E aí, qual que é a diferença dos regimes de cumprimento de pena?
O fechado, o agente, quando ele for condenado a pena superior a 8 anos, e aí ele vai cumprir a pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. O semiaberto, quando condenado a pena superior a 4 anos, que não excede a 8, né, senão vai para o fechado, e ele também não pode ser reincidente. Se ele for reincidente, vai para o fechado e cumpre a pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E o aberto agora é o seguinte, pena igual ou inferior a 4 anos. Cuidado que no semiaberto a pena tem que ser superior a 4 anos. 4 anos e 1 dia, por exemplo. Porque se for 4 anos igual, é aberto. Lembrando que ele também não pode ser reincidente aqui, senão ele vai para o semiaberto. E onde que ele vai cumprir a pena, Vune? Lá na casa de albergado ou estabelecimento adequado, tá? Então aqui está um resumão para você de penas. Isso aqui, né, pode cobrar sim para você na sua prova. E aí a gente continua agora já para a parte, né, dos crimes. Aqui a gente não vai demorar, só lembrando que algumas coisas foram atualizadas posterior ao edital, né? Por exemplo, violência psicológica, o crime de perseguição, então são coisas que veio depois do edital, né? E aí nós temos algumas atualizações ali nos crimes contra o patrimônio que a gente vai citar também. Então, olha só, o crime de homicídio é muito cobrado. É importante você focar nas causas de qualificadora dele. No parágrafo 2º, a pena será de 12 a 30 anos. E aí, o mais cobrado é o feminicídio, né? O feminicídio está aqui, que é matar em razão do sexo feminino. E o que é razão do sexo feminino? Razão do sexo feminino, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Não coloquei, mas eu vou falar. É quando eu tenho menosprezo do sexo feminino, né? Ou quando decorre aí de violência doméstica e familiar, tá? Então esse é o feminicídio. E aí a pena será aumentada de 1/3 à metade quando essa morte ocorrer durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 ou pessoa vulnerável, né, que tem essa deficiência, doença degradante, vulnerabilidade, seja física ou mental. Por exemplo, a mulher, ela é ali cadeirante ou ela está sofrendo, né, uma doença terminal, algo assim do tipo, você tem essa pessoa considerada como vulnerável, é cega, é surda, então são pessoas vulneráveis, né? Quando acontecer na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima, muito cuidado com isso. Descendente é para baixo, desce, ascendente é para cima, sobe. É o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu neto e assim vai. O seu avô é para cima. É só isso. Irmão não é descendente ascendente. Primo, marido, não é, tá? Então, pegadinha de prova. A vítima morreu na presença do seu irmão. Não terá aumento de pena, porque tem que ser descendente ou ascendente, tá? E, por último, o descumprimento das medidas protetivas de urgência lá do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Por exemplo, uma das medidas, né, se você estudou a Lei Maria da Penha, é ali o agente manter a distância da vítima, né? Então, o cara vai lá e tem que ficar 500 metros longe da vítima. Se ele matou ela, ele descumpriu essa medida, né? Então vai ter esse aumento de pena também, beleza? E aí nós temos aqui a seguinte situação, deixa eu ver aqui. O homicídio culposo, ele é o único crime onde eu terei, né, o possível perdão judicial, que o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências dessa infração ela atinge o agente, né, de tal forma que a sanção penal ela se torne o quê? Desnecessário. Então lembra, só se aplica ao homicídio culposo, não se aplica ao homicídio privilegiado, por exemplo, que é quando o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a provocação da vítima. O homicídio privilegiado, ele tem a pena do homicídio simples com a redução de 1/6 a 1/3, tá? Então cuidado com isso aí para você não errar. E aí a gente tem uma atualização muito importante que a gente teve, né, em 2019, que foi o artigo 122. Agora você tem aí induzimento, instigação ao auxílio, que é a participação, tá? A mesma coisa. Participação ao suicídio, automutilação, né? Você tem aí, porque é a figura do partícipe. O partícipe, ele pratica essas 3 condutas. Ele induz
que é o quê? Ele vai criar a ideia criminosa, ou então ele instiga, que é fortalecer, né? É o que? Fomentar aquilo ali, apoiar. Ou ele auxilia materialmente, o auxílio aqui material. O cara empresta ali a corda para o outro suicidar, a arma e assim vai. Ou dá a gilete para ele cortar. Agora você tem a automutilação também sendo um crime contra a vida. A automutilação, né? Então, às vezes a pessoa ali vai cortar o pulso, vai se matar. Então, é um crime formal, lembra disso, porque induzir, se você participar, você induziu, instigou, auxiliou a pessoa, você já responde pelo crime aqui no CAPT, reclusão de 6 meses a 2 anos. Mas ela tem que morrer? Não precisa, só basta você fazer isso, beleza? E aí, se resulta morte, ela morreu. Aí você responde no parágrafo 2º, que é qualificado, reclusão de 2 a 6 anos. Mas e se ela não morrer? Ela tentou suicídio e aí, né, resultou lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 129, né, que são as causas ali de lesão corporal, você vai ter uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. Mas e se resulta lesão corporal leve? Eu não terei crime? Antes era assim, né? Antes era assim. Agora não. Se a pessoa não tenta o suicídio ou resulta lesão leve, você vai ter a pessoa respondendo aqui no CAPT, tá? O partista responde aqui no CAPT, beleza? Cuidado com isso aí. E aí, nós temos as causas de duplicação da pena, que é importante isso. Então, a pena será duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil, ou se a vítima é menor, né? Ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. O menor aqui é menor de 18, tá? Desde que não seja menor de 14, porque o menor de 14 é vulnerável. E aí ele cai aqui, ó. Porque se eu auxilio, né, participo aí do suicídio de uma pessoa menor de 14, ele é vulnerável. Ele é considerado vulnerável, tá? Ou não precisa ser menor de 14, mas seja em condição de vulnerabilidade. Essa pessoa, por exemplo, vamos imaginar que eu jogo uma criança de 6 anos que está querendo voar lá, e aí eu jogo ele do prédio. Eu não matei ele, né? Não matei não, é ele que suicidou. A criança, essas pessoas não têm essa noção do que está fazendo, entendeu? Então, eu vou responder como se tivesse matado ele. Então, eu respondo por homicídio, se ela morreu. Ou se resultou lesão, vou responder lá no artigo 129, pelas lesões, tá? Então, cuidado com isso aí, que vai cancelar o artigo 122, beleza? E aí, para a gente passar para o próximo, temos os aumentos de pena, né? A pena será aumentada até o dobro se é praticado, né, via internet. Lembra da baleia azul? Quem lembra aí não pode esquecer. Então a pena é aumentada até o dobro. E se o cara for líder ou coordenador de grupo, ele vai ter aí a pena aumentada pela metade, tá? Agora é em metade. E aí nós temos agora as causas aí de lesão corporal. A lesão leve, ela não tem previsão aqui no código, não traz as hipóteses. Então você vai obter por exclusão. Como assim? Se não for grave ou gravíssima, é leve. Por exemplo, uma das lesões corporais graves é a incapacidade habitual por mais de 30 dias. Então tem que ser o quê? 31 dias ou mais. Se eu fico incapacitado por 20 dias, é uma lesão que grave? Não, ela é leve, tá? Então é por exclusão. E as lesões corporais, elas são dolosas ou culposas, tá bom? E as dolosas se dividem então na leve, grave e gravíssima. Qual que é o macete? Lembra do PIDA e do PEIDA. O PIDA são as lesões corporais graves, né? Perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Cuidado, não é por mais de um mês, tá? É 30 dias. Debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração do parto. A debilidade permanente, ela é, às vezes você tem dificuldade de entender, para não confundir com incapacidade permanente para o trabalho e nem a deformidade permanente, tá? A deformidade permanente seriam aquelas cicatrizes horríveis, são coisas irreversíveis, que vai deixar a pessoa deformada. A debilidade, por exemplo, é um braço ali que machucou o braço da pessoa e ele não estica mais. É uma debilidade permanente, tá bom? Ou a pessoa não consegue mais fechar a mão. Debilidade permanente. E aí você tem aqui, né, o PEIDA, que vai ser as lesões corporais gravíssimas, que é a perda ou inutilização do membro, sentido ou função, a enfermidade incurável,
a incapacidade permanente para o trabalho, a deformidade permanente, o aborto. Vônio, a gente tem que saber que a vítima está grávida? Não tem nada a ver com isso. Ele lesionou, o dolo dele é lesionar, foda-se, ele não sabe, né, que a pessoa está grávida. Resultou aborto, não tem dessa não. Então, olha só, outra coisa, lembra, né, cuidado com essa parte de perda de sentido, membro ou função. Quando a gente tem aí os nossos sentidos duplos, como é a função, por exemplo, para eu ter a perda desse sentido, né, eu tenho que perder os dois olhos, a visão, não é? Se eu perder apenas um dos olhos, não perdi a visão, eu continuo enxergando do outro olho. Então, se eu perco apenas um dos olhos aqui em decorrência da lesão, eu não vou ter sofrido uma lesão gravíssima, mas sim o quê? Uma debilidade, tá? Uma debilidade do sentido, que é uma lesão corporal grave. Cuidado com isso aí. Então, perder um dos olhos é lesão grave. Agora, se você faz uma cicatriz feia na pessoa, é gravíssima, porque é deformidade permanente, né não? Então, é melhor se arrancar um olho da pessoa do que fazer uma deformidade nela, beleza? E aí a gente continua aqui, né, com as lesões corporais, lembrando que a lesão corporal seguida de morte não é um crime contra a vida, tá? Lesão corporal não é crime contra a vida, é crime contra a integridade física ou a saúde da pessoa. E aí a lesão corporal seguida de morte é quando a morte, né, resulta ali e as circunstâncias evidenciam que o agente ele não quis aquele resultado e nem assumiu o risco. Não tem dolo direto e nem dolo eventual. Ele queria lesionar, só que em decorrência da lesão, a pessoa morreu. Ele bateu na pessoa, ela desequilibrou, bateu a cabeça no meio-fio e morreu. Ou seja, o dolo dele era matar. Era lesionar. Ele não queria matar. Então ele responde por lesão corporal seguida de morte. A lesão corporal também pune a modalidade culposa e é possível o perdão judicial aqui, tá? E aí, prosseguindo, nós temos os crimes contra a honra, que é muito importante para você. Os crimes contra a honra, nós temos 3. A calúnia, injúria e difamação. Como é que eu vou diferenciar? Muita gente equivoca aqui e você não pode errar isso na prova. Os crimes contra a honra, eles podem ser praticados de forma verbal, escrita e por gestos, né? Mostra o dedinho aí da pessoa. O bem jurídico é a honra objetiva. O que é a honra objetiva? É a sua honra frente às pessoas, à sociedade. É o que a gente chama de reputação, né? Então, quando a pessoa te calunia, te difama, ele está ferindo a sua reputação em frente às pessoas, tá? Agora, a honra subjetiva, que é tutelada pela injúria, é a sua autoestima. Então, quando a pessoa te injuria, que chamam você de gordo, de corno, é a sua autoestima, né? Aquilo que você pensa de você mesmo, beleza? Então, cuidado, isso aí já te ajuda a diferenciar. A calúnia, você vai lembrar de ser de crime, calúnia. Eu vou imputar ali, né, determinado fato previsto como crime, que eu sei que é falso. Eu tenho que saber que é falso. Muito cuidado, que não é só eu falar que a pessoa é ladrão. Porque ladrão, isso não é um fato. Eu estou difamando a pessoa. Eu tenho que falar algo dela, né? Ou seja, eu sei que é falso, né? Outro dia eu vi um vídeo aí de um Big Brother lá do outro país, né, lá do Reino Unido, a mulher falando que o cara, né, socou ela, bateu nela, e ela mostrando, ou seja, um fato, ontem ele me bateu assim, calúnia, que ele não fez isso, o cara só rodou em volta dela assim, ó, sem encostar nela. E aí ela chorando fez isso, caluniando ele, que ela foi vítima de lesão corporal, né? De violência física, e não foi. Então você não sabe, a pessoa sabe que ele é inocente e eu falo isso. Olha, eu vi o João ontem, né, entrando ali na boca de fumo, comprando droga. Ou ele estava assaltando um banco ontem, 10 horas da noite. Isso é um fato criminoso, entendeu? Isso é calúnia. Eu vou ferir a honra objetiva. A difamação, dessa vez, eu vou imputar determinado fato que não é criminoso, ou seja, uma contravenção penal, mas aqui é desonroso, entendeu? Desonroso para a gente. Ah, ele é ladrão, ele é corrupto, isso é difamação, né? Eu vou fazendo isso, não importa se é verdadeiro ou falso, beleza? Então, isso aqui já te ajuda bastante. Não fica focando no exemplo, foca nisso aqui, nesses detalhes. E aí, os pontos importantes para a gente parar essa parte dos crimes contra a honra é que
É possível a retratação somente na calúnia e difamação. O que é retratação? O agente se retratar, pedir desculpa ali. E se fazer isso, ele fica isento de pena. Cuidado que a NUCEP já cobrou esse tipo de questão, perguntando qual é a causa, qual é a extinção aqui. Será extinta a punibilidade, não a culpabilidade, tá? Porque você vê, poxa, o cara fica isento de pena, ele vai ser aqui, né, excluído a culpabilidade, mas não, tá? É extinta a punibilidade, porque é uma causa de extinção da punibilidade lá do artigo 107 do Código Penal. A retratação nos crimes de ação penal privada, calúnia e difamação é crime de ação penal privada, tá? Então cuidado com isso. Outra coisa, a calúnia pune a calúnia contra mortos. Então cuidado se você caluniar alguém que morreu, ele, né, ele não, é claro, né, mas a família pode ser vítima aí dessa calúnia. Claro que é a família que vai configurar como sujeito passivo, mas é punido a calúnia contra mortos. E aí, muito cobrado em prova é a exceção da verdade. Exceção da verdade é você provar do que o que você está falando é verdade. E a exceção da verdade, ela cabe na calúnia, beleza? Então, você provou que a pessoa, você provou que realmente ele está praticando um fato criminoso, exceção da verdade, não há crime. E a difamação só é possível, presta atenção, a exceção da verdade na difamação só é possível se for referente a funcionário público no exercício da sua função, tá? Só isso. Se for outra coisa, já era. Você não tem exceção da verdade. É só se for funcionário público em razão ali do exercício da sua função. E não cabe a exceção da verdade na injúria. Cuidado. E o pacote de crime incluiu esses aumentos de pena no 141, ou seja, a pena é aplicada em dobro se ele é praticado. Os crimes contra a honra todos são praticados, né, mediante pago ou promessa de recompensa, e se ele for divulgado, né, ou praticado aí em qualquer rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp, você tem então a pena aplicada em triplo, tá? Em triplo, a pena será triplicada. Fechou? Deu para pegar isso aí. E para a gente ir partindo para o final, nós temos os crimes contra o patrimônio, né? O furto e o roubo, você não pode errar. O roubo é nada mais que o furto com emprego de violência ou grave ameaça, beleza? O emprego de violência ou grave ameaça. Lembrando que a energia elétrica, ela pode ser objeto do furto. Que você não pode confundir é que quando eu tenho uma alteração no relógio para diminuir o valor da energia ali, ou seja, uma fraude, eu pratico estelionato e não furto de energia, beleza? Você tem aí essa diferença. Qual que é a diferença, Vônio, do furto mediante fraude para o estelionato? No estelionato, a fraude é essencial e eu uso a fraude para enganar a pessoa e assim obter aquela vantagem ali, beleza? Então, ela entrega para mim voluntariamente. No furto, o verbo é subtrair. Então, eu uso a fraude para retirar a vigilância da vítima e, assim, subtrair aquela coisa alheia que eu quero, né, pegar para mim. Então, furto é tiragem, lembra disso. Cuidado que o furto, né, para você não errar, é o seguinte, o furto, ele só tem uma causa de aumento de pena, porque o resto é qualificado, tá? Então, o furto tem somente o repouso noturno, que aumenta a pena em 1/3, né? Se o furto é praticado durante o repouso noturno, no furto simples, a pena aumenta 1/3. O resto é furto qualificado. Então, se a prova cobrar causa, marca alternativa que não é uma qualificadora, que muito cobra assim, você vai focar nisso, né? Que eles vão colocar o repouso noturno não é causa qualificadora, é aumento de pena, tá? Então, muito cuidado com isso aí. E aí, nós temos o roubo, que agora é o contrário. O roubo só tem duas qualificadoras, que é o latrocínio, que é quando o roubo resulta morte, né? E quando resulta lesão corporal grave, né? Você vai ter essas qualificadoras. Olha aí para você, olha aqui na tela, ó. Aqui te colocar o latrocínio, quando resulta morte, né? Reclusão de 20 a 30 anos. Lembrando que há latrocínio consumado, mesmo que o agente não subtrai, não leve a coisa. Então o cara foi lá assaltar a pessoa e aí ele, né, matou a pessoa, mas não levou nada. Latrocínio consumado e não tentativa de latrocínio, beleza? Isso é pegadinha de prova. E outra coisa importante aqui é as causas de aumento de pena. Lembra disso aqui, ó. Quando eu tiver emprego de arma branca, a pena será aumentada de 1/3 até a metade.
Quando tiver aumento, né, quando tiver emprego de arma de fogo, ou seja, arma de fogo de uso permitido, a pena será aumentada de 2/3. E se essa arma de fogo for de uso restrito ou proibido, a pena será aplicada em dobro, tá? A pena do caput. Qual que é a pena do caput, Volney? 4 a 10 anos em multa, beleza? Então você não pode errar isso aqui. Outro detalhe importante é o estelionato, né? O estelionato, ele agora é de ação penal pública condicionada à representação. Só que quando essas pessoas aqui forem vítima, ele será o quê? De ação penal pública incondicionada. Então você tem a administração pública direta e indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência, tá? E o maior de 70 anos de idade ou incapaz, beleza? Então nós temos aqui o estelionato, que é você vai obter para si ou para outra vantagem ilícita em prejuízo à lei, induzindo ou mantendo aquela pessoa em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. São espécies de fraude. Cuidado que, com a atualização que nós tivemos esse ano, antes do edital, agora, se o estelionato for praticado contra idoso, tá? A pena não é só dobrada. A pena agora ela é aumentada de 1/3 ao dobro, tá? E se for idoso ou pessoa vulnerável, tá? Pessoa vulnerável também. Então cuidado com isso aí para você não errar na sua prova. E para a gente encerrar, lembra das disposições gerais aqui do crimes contra o patrimônio, né? Ou seja, será isento de pena o agente que for cônjuge, ou seja, quem praticar o crime, né, na constância do casamento, ou seja, o cônjuge, né, o marido, a esposa, então o marido que pega dinheiro da esposa, né? A esposa que pega o dinheiro do marido, furta ali, não pratica crime que será isento de pena, tá? Será isento de pena. E ascendente ou descendente, ou seja, o pai contra o filho, o avô contra o neto contra o avô, isso aí você será isento de pena. Cuidado com o seguinte, quando essa pessoa for maior de 60 anos, tá aqui, ó, idade igual ou superior a 60, por exemplo, o meu avô tem 67 anos. Se eu furtar o meu avô, eu sou descendente dele, mas ele tem mais de 60 anos, então não serei isento de pena. Então o artigo 183 você tem que lembrar dele. Não pode a vítima ser idade igual ou superior a 60 e não pode ter violência ou grave ameaça. Ou seja, imagina que o meu avô agora tem 50 anos, mas eu bati nele, eu roubei ele, ou seja, exerci violência, não vai aplicar a isenção de pena, tá? E também não se aplica ao terceiro, ao estranho no crime. Eu chamo você para me ajudar, a furtar o meu avô. Eu serei isento de pena e você responderá normalmente, porque essas causas não se aplicam ao estranho, ao terceiro, beleza? E o artigo 182 vai falar o seguinte, agora vai punir, mas a ação deixa de ser pública incondicionada e passa a ser condicionada à representação. Quando for o cônjuge divorciado, né? Então agora eles não estão casados mais, está divorciado. Aí vai ser o quê? O furto é de ação penal pública incondicionada. Agora ele passa a ser condicionada à representação, quando for aí o cônjuge, né? O ex. Isso quando for irmão, o irmão de irmão, né, furtou o irmão, vai ser condicionado. E o tio ou sobrinho que moram junto, tá? Tio ou sobrinho que mora junto. Então, cuidado para você não errar isso aí. E aí, eu queria já emendar aqui com você o seguinte, né? Nós temos a legislação especial, né? Eu vou focar mais na lei de abuso de autoridade, acho improvável cair uma questão de lei Maria da Penha, né? E aí lembra do seguinte, a lei, né, de abuso de autoridade, ela vai trazer apenas crimes dolosos, lembra disso, apenas crimes dolosos, então não tem crime culposo na lei de abuso de autoridade. Então você tem que ter as finalidades aí, é o MPB, você vai ter o crime com a finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, beleza? Isso aí é as finalidades, é o dolo específico do agente de agir, fechou? Lembra desse parágrafo segundo, quando tiver divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas, não configura abuso de autoridade, beleza? Não configura abuso de autoridade. No mais, nós temos o artigo 2º que vai falar quem são os sujeitos ativos. Então lembra do seguinte, mesmo que o agente esteja
né, voluntariamente ou sem remuneração, ele está ali num período determinado para ficar, temporário, ele pode praticar sim, né, abuso de autoridade. Isso aí é tranquilo, né? Uma regrinha boa aqui para você. E aí o artigo 3º, muito cobrado em prova, lembra, a ação penal nos crimes de abuso de autoridade é pública incondicionada, é a regra, é a ação penal pública incondicionada. Mas é possível a ação penal privada? Sim, é possível a ação penal privada subsidiária da pública e será exercida aí, né, o prazo dela é de 6 meses a contar da data em que esgotou o prazo para a denúncia. O Ministério Público ficou inerte, não fez nada, você pode ir lá e entrar com a ação penal privada subsidiária da pública. Outra coisa muito cobrada são os efeitos da condenação. Você tem 3 efeitos: tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função, pelo período, né, de 1 a 5 anos, cuidado, não é até 5 anos, é 1 a 5 anos, e a perda do cargo, mandato ou função. O primeiro você tem que lembrar que é um efeito automático, significa o quê? Que ele vai acontecer automaticamente, as consequências de você ser punido aqui. Só que o inciso 2 e 3, que é a inabilitação e a perda do cargo, só serão aplicados se você for reincidente em crime de abuso de autoridade, tá? Então são chamados efeitos condicionados. Efeitos condicionados, não erra isso. E aqui as penas restritivas de direito, específicas na lei de abuso de autoridade, são só 2. A prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública, cuidado, não entra entidade privada sem fins lucrativos, tá? É só entidade pública ou comunidade pública, tá? E a suspensão do exercício, pelo prazo aí de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos. Cuidado para você não confundir a suspensão com a inabilitação aqui. Às vezes você vai achar que ela é o quê? Um efeito da condenação. Não, ela é uma pena restritiva de direito. E elas podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativa, tá, pessoal? Pode ser só uma ou as duas juntos, não tem problema, vai depender da pena. E aí nós temos aqui, por fim, né, esses 3 artigos. Essa parte é a mais cobrada na lei de abuso de autoridade, até agora, onde a gente viu, tá? Não vou entrar na parte dos crimes, mas vou te dar um bizu muito importante aí. É o seguinte, o artigo 6º vai falar que as penas, né, ou seja, a lei de abuso de autoridade, quando a gente pratica ali um abuso de poder, você tem a esfera civil, administrativa e criminal. Mas elas são independentes uma da outra, não depende uma da outra. Você vai sofrer um PAD, você vai sofrer uma ação civil e vai ter a ação criminal, a ação penal. O artigo 7º fala que quando se tratar da existência ou autoria do fato, e isso já for julgado, definido no juízo criminal, não pode mais contestar isso na esfera civil administrativa, tá? Então, quando na esfera criminal definiu já que o cara é ou não autor do crime, ou o fato aconteceu ou não, já acabou, não pode mais questionar isso lá nas outras áreas. E o artigo 8º é bem lógico, né? Vai falar aí sobre coisa julgada se o agente agiu em excludente da ilicitude, né? Ele praticou o fato ali em excludente da ilicitude. Lembra do seguinte, então lembra, não há crime culposos na lei de abuso de autoridade. Não há pena de reclusão na lei de abuso de autoridade. É só detenção e multa, lembra disso. Sempre é detenção e multa. E sempre serão 2 penas. Ou você vai ter uma pena de 6 meses a 2 anos, ou uma pena de 1 ano a 4 anos. Então você tem aí detenção de 1 a 4 anos, ou detenção de 6 meses a 2 anos, né? Lembrando que sempre será com multa. Detenção de 1 a 4 anos é multa, detenção de 6 meses a 2 anos é multa. Outra coisa importante, lembra aí que o particular, ele pode praticar crime de abuso de autoridade se ele estiver em concurso de pessoas com aquela autoridade, tá? E ele sabe da condição dela. Agentes exonerados e aposentados não estão mais no exercício, então não praticam, tem que estar no exercício do cargo, tá? Do emprego ou função para poder praticar crime de abuso de autoridade. E por último, para a gente, né, encerrar, você não pode errar jamais, é lembrar da ação penal, tá? A ação penal é incondicionada, mas é possível a ação penal que privada subsidiária da pública, beleza?
esses são os pontos mais importantes. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha te ajudado, né? Que você dê uma revisada em 50 minutos nós conseguimos revisar todo o conteúdo, que você demoraria, né, muito tempo, focando, é claro, naquilo que é mais importante. Muito obrigado a cada um. Se você gostou, deixa o seu like, o gostei aí para ajudar a fortalecer. Compartilhe aí com seus amigos que estão estudando. Lembrando que se você quiser praticar aí com simulados, tá aí na descrição o link para você adquirir os simulados. Qualquer dúvida pode chamar o atendimento, tá? Uma boa prova, boa sorte. Conta com a equipe do Vale Concurso. Um grande abraço. Tamo junto.